permeará o coração da pastora Amanda e, consequentemente, os nossos corações. Deus, que a tua palavra, que é como uma espada, que penetra até a medula da alma e é apta para discernir pensamento e corações, possa ter liberdade para, nessa tarde, o Espírito de Deus falar conosco. Usa a pastora Amanda, enche ela da tua presença, enche ela do teu poder, da tua glória, que ela diminua, que o Senhor cresça. E nós já te louvamos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amados. Pastora, Amém. pastora, usa o microfone verde. Esse daí vai ser. Som. Hoje vamos falar de uma mulher, uma grande mulher de Deus, que eu admiro muito na Bíblia, Débora. Já ouviu falar de Débora? Quem não já ouviu falar de Débora, né? Mas tem alguma mulher que não seja cristã? Todas são cristãs aqui? São? Amém. Amém. E hoje vamos falar de uma grande mulher de Deus que traz muitos ensinamentos para nós. Que muitas vezes a gente lê até a passagem dela, né? E lê por conhecer a história. Mas através dessa história há muitos ensinamentos para nós, lições para nós nos tempos de hoje, né? Ainda mais hoje que uma irmã minha falou assim: pastora, eu estou passando uma luta, eu falei: minha amada, aprenda uma coisa, até Jesus voltar, estamos em guerra. Amém? Até a vida de Jesus, a minha vida e a sua vida, será dias difíceis, dias de guerra. Mas assim, há entre nós um diferencial, porque no meio da guerra, a gente não está só. O Deus, Jeová Rafá, o Jeová Jireh, o Deus de guerra, está conosco. Então não há diferença, porque Jesus, na palavra dele, fala que no mundo tereis aflições. Ele não mentiu. As pessoas pensam que ir para Cristo é mudar de... Sim, é mudar de vida. Ir para Cristo é um novo estilo de vida. Porém, que há lutas, há guerras, há espinhos, mas que há um Deus que vai estar sempre conosco. Nós vamos para a cova dos leões, mas nessa cova Jesus vai estar conosco, para nos livrar dos leões. Amém? Não deixar você morrer. E assim foi com Débora, uma juíza, uma profetisa. Engraçado que naquela época, abre o livro de Juízes, coloca a igreja para o livro de Juízes, capítulo 4. Juízes, capítulo 4, do 1 ao 10. Juízes é logo no Antigo Testamento, depois do livro de Deuteronômio, Josué, e Juízes. Capítulo 4, verso do 1, capítulo 4, versículo do 1 ao 10. Vamos ler? Peraí, deixa eu achar aqui. Pronto. Juízes, capítulo 4, do 1 ao 10. Vamos ler. Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim. Diga Jabim. Rei de Canaã, que reinava em Zoar, o comandante do seu exército, que era Cícera, que habitava em Erosete-Ragoim. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Diga 20 anos.
Débora, uma profetisa, diga profetiza, mulher de Lapi. Dá um tempinho aí. Observe que Deus foi enfático em dizer que Débora era uma profetisa, mulher de Lapi, ou seja, Débora é esposa. Ela foi levantada como juíza, profetiza, também esposa. Aqui fala que ela era esposa de Lapidote. Liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da camareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim. E os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoam, de Quedes, de Naphtali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, ordena você que reúna 10.000 homens de Naphtali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Ela fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo, que seus carros de guerras e tropas junto ao rio Quizon, e os entregará nas suas mãos. Baraque disse a ela, a Débora: se você for comigo, irei, mas se você não for, eu não irei. Respondeu Débora: está bem, irei com você. Mas sabia que, por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naphtali, 10.000 homens, e o seguiram, e Débora também foi com ele. Ora, o 11, ora, o queneu e Rebé se havia separado dos outros queneus, descendente de Robabe, sogro de Moisés, e tinha armado sua tenda junto ao carvalho de Zaim, perto de Quedes. Depois eu leio o 12. Resumindo aqui a história de Débora, né? Deus, vou contar aqui o contexto da história de Débora. Naquela época, nessa época do livro de Juízes, não havia reis. Não havia reis. Reis vem depois. Em meio a Israel estava passando por um cativeiro. Aqui para a terra de Canaã. Né? O povo saiu do Egito, foi para Canaã. Só que nessa época, Josué e Caleb, né? Só que Josué morreu. Josué entrou na terra prometida, mas chegando lá, conviveu um tempo e morreu. E lá ficaram os povos, né, os israelitas. E Deus nos ensina em Deuteronômio que nós devemos ensinar nossos filhos mandamentos de dia e de noite. Antes disso aqui, Deus havia dado as 10 leis a Moisés, os mandamentos. E um dos mandamentos fala que nós, pais, mulheres, né, devemos ensinar aos filhos desde cedo os estatutos da palavra, da Bíblia. E devemos passar isso de geração em geração, ensinar. Só que aqui, infelizmente, o povo hebreu, que é o povo de Israel, foi para a terra de Canaã. Chegando lá, já havia outros povos, os amorreus, os saduceus, os jebuseus, que eram povos que eram contra Deus. Eram povos pagãos, que não adoravam o nosso Deus de Israel. Eles adoravam outros deuses, com D minúsculo, nessa terra. Quando Deus mandou o povo entrar em Canaã, tanto que quando Deus manda Josué e Caleb observar a terra, lá eles viram o quê? Gigantes. Eles viram gigantes, ou seja, nessa terra já havia pessoas que habitavam e pessoas que não adoravam o nosso Deus. Eram pessoas que adoravam a deuses de imagem, de escultura, não o nosso Deus de Israel. E mesmo assim, Deus mandou o nosso povo, o povo de Deus, entrar nessa terra, que era uma terra prometida. Era uma terra que havia prometido para nós. Mas Deus falou: olha, vocês vão entrar nessa terra, mas nessa terra vai haver gigantes. E eu quero que vocês, povo de Deus, destruam esse povo. Porque é um povo que é contra mim. É um povo que não me adora. É um povo onde já é idolatria e paganismo. E assim o povo entrou. Chegando
Jabim, era um rei idólatra. Não era um rei levantado por Deus. Era um rei que adorava imagem de escultura. Não adorava Deus. E nessa terra o povo estava pedindo a Deus, pastora, uma pessoa para ajudar a causa do povo. O povo de Israel, Josué morreu. O povo estava sem líder. Estava sem mentor. Então o povo pediu ao Senhor. Aí fala na Bíblia que o povo pediu a Deus, levanta um povo, um homem, para ser nosso líder, porque Moisés morreu, Josué morreu. Quem vai agora ser nosso líder? E naquela época não tinha reis, só tinha profetas e líderes, e juízes. Nessa época aqui, especificamente, fala de juízes. Só havia juízes na frente. Só havia juízes para ajudar a causa. E nessa aí, Deus falou assim, meu Deus, e mesmo esse povo agora de Canaã, Josué morreu, eu vou levantar quem para ajudar a causa do povo? Levantou Débora, uma juíza. Imagine só, que história linda. Em meio a Israel estava durante 20 anos, como lemos aqui, debaixo de um rei miserável, de um rei idólatra, de um rei que adorava outros deuses. E em meio a tanta catástrofe que Israel estava vivendo, em tanto desastre, notícias ruins, doenças, pestes, idolatrias, feitiçarias, Deus levanta uma mulher. É um mistério. Porque Deus podia. Eu perguntei a Deus quando estava lendo aqui, Deus, como você não levantou um homem? Em meio a uma época que a mulher mal falava. Nessa época aqui, era uma cultura, ainda assim, hoje na Israel, era assim, uma cultura que a mulher não tem voz. A mulher não podia ser líder. A mulher não podia ser um líder, um homem não ser, a mulher ser líder. Naquela época só se levantava homens para ser líderes. E eu fiquei perguntando a Deus, porque assim, quando a gente lê a Bíblia, temos que fazer pergunta à Bíblia, tem que fazer pergunta a Deus, Senhor, por que isso, por que aquilo? E você vai estudando, vai cavando, e quando você vê, o próprio Espírito te dá a resposta. Quando você estuda, que você pesquisa, que você lê outras Bíblias, e o próprio Deus vai revelando, porque em meio a essa catástrofe que Israel estava vivendo, o povo de Israel estava sofrendo no meio de um rei perverso, um rei mau, um rei cruel. E Deus levantou uma mulher que é considerada sexo frágil. Na verdade, somos mais frágeis do que os homens. Naquela época, mais ainda, a mulher é considerada sensível. Eu falei assim, Senhor, se naquela época a mulher não tinha nem voz, a mulher foi feita para só procriar, só para gerar filho. A mulher não era líder, a mulher só era levantada para casar, ter filhos e cuidar da casa e dos filhos. A mulher não era líder. Mas por que Deus levantou Débora? É uma pergunta a se fazer. Porque Deus achou nela, assim como achou em Maria, graça. Deus achou nela graciosidade. Deus achou em Débora humildade. Deus achou em Débora um espírito de liderança, uma guerreira. Deus sabia que se desse a Débora aquela situação, Deus sabia que ela ia dar conta. Não por ela mesma, porque ela não é capaz de nada, mas porque ela cria no Deus de Israel. Ela cria um Deus vivo. Então, assim, minha amada, assim, eu penso assim, poxa, se Deus me colocou nessa guerra que eu estou passando hoje, você está passando, é porque Deus sabe que você vai suportar. Se Deus te colocou nessa guerra que você está na sua casa, na sua família, no seu casamento, é porque Deus sabe que você vai suportar. Que você vai aguentar. Ah, Senhor, eu não aguento, pastor, essa guerra, eu não aguento essa luta, vai. Se Deus te der essa situação que você está passando, você vai ser vencedora. Agora, claro, vai ser vencedora se você também lutar. Débora não foi de braço cruzado, só esperando Deus agir. Débora foi a guerra. Débora, aqui tinha um general, esse general que ela mandou para a guerra. Esse general era submisso a Débora. Ou seja, ele acatava as ordens de Débora. Ah, naquela época a pastora podia? Não, mas Deus é um Deus que trabalha quando ele vê um coração disponível. Quando ele vê um coração disposto, Débora, às vezes você vai dizer, eu não tenho habilidade para lidar com isso. Ah, pastor, eu não tenho habilidade para lidar com essa situação. Não me coloque nisso, não, eu não sou capaz. É sim. Se você tiver disponibilidade, já é o suficiente. Já é o suficiente. Deus age na sua disponibilidade. Foi assim que fez com Débora. Em meio àquele povo, em meio àquela situação de homens, de guerra, essa situação, Deus havia uma mulher disposta.
coração de líder, de liderar equipes, que não viu um homem naquele momento. Eu penso assim, naquela época Deus não achou em um homem o coração de líder. Ele viu uma mulher. Vai entender os mistérios de Deus. A gente não entende os mistérios de Deus. Amém? Quem está com papel, anote. Eu vou citar aqui 5 características de Débora. Observe que Débora, a Bíblia diz, ela ficava, aqui no capítulo 4, verso 2, que ela ficava debaixo de um quê? Leio de novo. Capítulo 4, verso 2. Débora ficava ajudando o povo aonde? Que lugar era? Acabei de ler. Que lugar da Bíblia Deus fala que ela ficava ajudando as pessoas, dando conselho, ajudando? Onde era que a Bíblia fala? Na tama, debaixo de uma tamareira, que se chamava a palmeira, ali da tamareira. Uma planta palmeira, né? Resumindo, ela ficava debaixo de uma palmeira, ou seja, de uma árvore, né? Ela julgava o povo, porque Deus levantou ela como uma juíza, como uma profetisa. Como não tinha reis naquela região, Deus levantou ela para julgar a vida do povo, ou seja, ela era uma mediadora. Ela era uma mediadora. Então, ela pegava as causas do povo, o povo ia para ela, levantava as causas e ela ia orar a Deus. Ela era uma intervenção entre os homens e Deus. E por que tamareira? Aí eu fiquei se perguntando, por que tamareira? Por que não árvore, uma macieira, uma goiabeira, uma videira? Por que tamareira? Meus amados, todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. Todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. Por que tamareira? Vai eu estudar. Tamareira porque a tamareira significa a igreja. Tamareira significa a igreja, nós. Por que tamareira? Se você for estudar a planta tamareira, pastora Nájila, a planta tamareira, ela é plantada onde? No deserto. Mas no deserto a gente não vê nada, não vê verde, não vê nada, porque a tamareira tem raízes profundas. Ela tem raízes profundas. Pode vir vento, pode vir chuva, pode vir tempestade, a tamareira fica lá retinha. Nada abala a tamareira. Olha que lindo. E Débora, Deus colocou Débora para atender as pessoas, o povo, debaixo de uma tamareira. Porque a tamareira, pastor Nájila, representa a igreja. Porque a igreja, estamos aqui, né? A igreja está aqui hoje, eu e você, a igreja. Pode vir vendaval, pode vir tempestade, mas a igreja não vai ser derrubada. Pode vir luta, pode vir levante, pode vir traição, pode vir decepção, pode vir guerra, pode vir acusação, mas a igreja estará sempre de pé até a vinda de Jesus. Por isso que Deus, essa tamareira representa a igreja. Então aqui já é apontando para Cristo, apontando para a igreja de Cristo, porque aqui não tinha igreja na época. Mas essa aqui é uma figura de linguagem. Tudo na Bíblia tem um significado. Não é somente ler a Bíblia, ler. Tudo que você lê tem um significado. Então Deus perguntou, Débora, vai para aquela árvore ali, as pessoas que você vai atender, vai ser atendido debaixo daquela árvore, da tamareira, que representa a igreja. Uma guerra, na guerra, a gente precisa se posicionar. Eu estou na guerra, você está na guerra. Cada um no seu nível aqui, né? Eu passei uma guerra muito difícil na época da minha vida, muito difícil no meu casamento. Que quase o diabo destruiu meu casamento. Muito difícil. Que ali para mim, de todas ali. Aqui eu passo daqui em diante, vai ser café pequeno, Elisângela. A luta que eu passo daqui para frente é café pequeno. A que eu passei no meu casamento. Além de eu tentar destruir meu casamento, ele destruiu a minha vida também. Porque na época que eu passei essa luta, até pensei no Natal, já pensei, tirar minha vida. Mas Deus me deixou. Porque toda essa minha guerra que eu passei, essa minha luta, foi para me levar ao propósito. Toda a guerra que você está passando agora é para te levar ao propósito. É para te preparar para o propósito de Deus. Às vezes você não entende. Na época eu não entendia porque tanta guerra no meu casamento, tanta luta. Eu disse, eu prefiro passar fome
podia ter essa guerra na minha família. Porque fome e sede, a gente trabalha, conquista, vai trabalhar. E quando o diabo te acusa de dizer assim, você destruiu sua família. Eu te coloquei, tive um casamento e você destruiu. Imagina a dor da minha consciência ali. Que Deus dizia assim para mim, eu te dei uma família, você destruiu. Imagina essa voz que eu ouvi todo dia no meu ouvido dizendo, você destruiu sua casa. Está passando por isso? A culpa é sua. Todo dia eu ouvi isso no meu ouvido, a culpada é você. Sabe por quê? Porque mulher sábia edifica casa e você foi tola. Então toda vez eu ouvi isso no meu ouvido. Então a crise de consciência, gente, é a pior de todas. Quando você dorme com a travesseiro, você não tem paz. Eu passava fome, eu passava sede, mas essa falta de paz, eu acho que ela piorou. Você não tem paz. Quando você sabe no fundo que foi a culpada. Quando eu sabia no fundo que eu fui a culpada daquela situação. Daquela turbulência no meu casamento. Eu fui a culpada. Eu semeei tal coisa. Aquela situação que eu passei foi eu que semeei. Então eu fui a culpada. Então assim, e eu estava de braços atados, dizendo assim, eu vou fazer o que agora? O que eu vou fazer? Deus fala, lute. Você agora vai lutar. Você agora vai dobrar o joelho. Você agora vai pagar o preço. Você deixou o diabo quase destruir seu casamento? Quase destruiu. Só não destruiu porque eu, o Senhor, coloquei a minha mão. E porque eu, o Senhor, eu disse isso para mim, porque eu, o Senhor, eu não uno pessoas, eu uno propósitos. E eu e seu esposo temos um propósito, eu e ele. Você e seu marido têm um propósito. Há um propósito em vocês dois. Por isso que o diabo tentou destruir, mas não conseguiu. O diabo tentou destruir a minha casa, minhas filhas, minha família, mas o diabo, porque Deus tinha um plano. E porque eu, Amanda, decidi lutar. Isso também é importante. Quando você dá um primeiro passo e diz, Senhor, eu decido lutar. Senhor, me ajude. Não adianta você, se Deus dá uma palavra, você é Senhor, tá bom, eu vou esperar Deus fazer um milagre. Não, Deus age conforme a sua disponibilidade, eu acabei de dizer. Deus age conforme dizer, Senhor, aqui Senhor, eu estou aqui, eu vou lutar. Mas Senhor, esteja comigo. Eu não vou conseguir ficar sozinha. Levanta as mães para me ajudar. Levanta pastores para me ajudar, Senhor. Levanta mulheres para decidir por mim, porque é difícil. É uma área que o diabo age, a família é a base. Quer destruir a sociedade? Destrua a família. Sem família não há sociedade, não há povo. E ele sempre vai na área da família, né? Seja com filho, seja com esposo, com esposa, com uma mãe, um tio, sempre o diabo vai agir. E não é agora não, viu? Eu enfrentei a luta, venci essa batalha eu venci, mas veio outras. É assim, venci essa batalha no casamento, mas veio outras. Veio filhos, veio também uma esposa com o marido. Então assim, não para. Claro que em níveis menores, mas aquela que eu passei, minha amada, aqui vem para frente para minha agora ficar pequena. Porque para suportar o que eu suportei, só um dia, tirando um dia para te contar meu testemunho. Só mesmo Deus, porque nem meu marido dizia assim, eu não sei como você me suportou. Mas enfim. Sabe o que mais chamou a atenção de Deus na vida de Débora? Foi o que me confrontou aqui. Isso serve para todas nós, tá? O que mais chamou a atenção de Deus na vida de Débora foi porque o que transparecia nela não eram as características físicas, a beleza, eram as características espirituais. Ou seja, eu só vou, Amanda, ajudar as pessoas aqui na terra, onde eu moro, em qualquer lugar que eu pise, na ponta dos meus pés. Eu só vou ganhar aquele lugar se as minhas características espirituais, pastora, for maior do que a beleza física. E quando a minha beleza física, outra coisa minha, for maior do que a espiritual, infelizmente, eu não vou ter muito o que falar, não. O que vai ter que prevalecer na minha e na sua vida são as características espirituais. As pessoas têm que ver em nós Cristo. Tem que ver em nós o perfume de Cristo. Não diplomas, não beleza, não é condição financeira, não status. Deus, Satanás não está nem aí para isso. Se você é
rica, se você é top, se você é feia, bonita, tem dinheiro, tem diploma, tem mestrado, tem doutorado. O diabo está se importando com essas coisas. Ah, pastor, mas não é para estudar? Não. É para você estudar. Estude. Tem oportunidade, estude, trabalhe. Mas eu estou dizendo aqui o que chamou a atenção de Deus na vida de Débora não foi a aparência física, não foi porque ela era bem casada, não foi porque ela tinha família, não foi porque ela era valente, foi porque Deus viu nela características espirituais maior do que as físicas, do que as materiais. Que às vezes muitas de nós dá mais importância a isso. Dá muita importância a bem material, a cor de pele, a cabelo, tudo bem, tem que se arrumar, tem que procurar se arrumar, ficar bonita, eu sei disso. Mas que isso não seja maior. Isso não pode ser maior do que a minha vida espiritual. Deus achou Débora uma mulher humilde. E outra coisa importante, eu quero frisar aqui, que estamos falando muito hoje, a questão da feminilidade. Hoje estamos formando mulheres feministas. Há uma diferença de feminilidade, de feminismo. Hoje o feminismo quer dizer o quê? Que a mulher tem que ser maior que o homem. Então muitos casamentos estão sendo destruídos porque hoje a sociedade está me ensinando e ensinando para nossos filhos que a mulher tem que ser maior que o homem. E a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que a mulher tem que ser submissa ao esposo. Ah, pastora, a submissão é ser humilhada, é baixar a cabeça? Não. Submissão é você ver que o homem é o cabeça da sua casa. E Cristo é o cabeça da nossa família. E a Bíblia diz que o homem está sobre mim, sobre a esposa. Só que infelizmente a sociedade que a gente está vivendo hoje está desconstruindo, dizendo que não, que hoje mulher e homem são iguais. Ou então que a mulher é maior que o homem. Devido ao sofrimento de antigamente, as mulheres sofreram tanto nas mãos dos homens, com traições, homens abandonando os lares. Então a mulher foi forçada a ser mãe e pai. Não é verdade? Quantas de nós, nossa família, tem mulher que assume paternidade e maternidade ao mesmo tempo? Porque o marido abandonou, porque o marido traiu, porque o marido faleceu. Então, nós mulheres fomos forçadas a assumir a paternidade do homem e está desconstruindo a família. Está tudo errado hoje. Hoje quem manda na casa é a mulher e o homem fica lá com medo da mulher. Hoje é tudo errado. A mulher que dá voz, o homem baixa a cabeça e vai dormir. Está tudo errado hoje. Eu tenho que ensinar isso para minhas filhas em casa. Que a juventude de hoje não está brincadeira. Que em faculdade ensina, na escola ensina, nas amizades ensina, nos bairros ensina. Não, você tem que ser mais maior que ele. Você tem que ser isso maior que seu esposo, que seu namorado. Não deixe fazer isso não. Minha filha estava com um rapaz, minha filha mais velha com um namorado, toda iludida. Jogo bonitão, com condições que você vê, né? Eu acabei de dizer. Ela olhou as condições financeiras do rapaz e a beleza. E ela me falou, eu fiquei feliz, assim, mas eu disse, Juliana, eu vou orar, minha irmã gosta da senhora ora. Quando a senhora ora, está tudo errado. Eu falei, não está errado não. É porque Deus te livra. Não é que está tudo errado não. Você não está entendendo. Minha irmã não ore não, viu? Todo namorado que eu arranjo, a senhora ora, o meu namoro termina. Eu falei, porque esse não era de Deus para você. Porque esse não era de Deus para você. Minha irmã não ore não, viu? A senhora com uma boca de boca de quê? Boca de quê? Boca de profeta. Não ore não, minha irmã. Quando a senhora ora, meu namoro termina. Porque a senhora diz que Deus te mostra tudo. Eu falei, mostra mesmo. Eles não entendem a paz espiritual. Não olha com esse rapaz, agora no último. Aí olhou para mim, gostei do rapaz, gente boa. Passou um mês aí agora minha mãe, terminei com o rapaz. Por quê? Minha mãe queria pagar a conta, queria que eu pagasse a conta. Ele, olha, eu disse a você. Está vendo o que eu disse a você? Como é que o homem quer que você pague a conta, Júlia? Que absurdo é esse? Eles estão assim hoje, pastora. Quer que racha a conta. Minha mãe falou, não, que eu estava comendo com ele, me dando sugestão. E direto vou pagar a conta. Eu disse, você está vendo, Júlia? Você está vendo? Que os homens hoje perderam essa coisa de serem, sabe, de serem, como se diz, gente, de serem cavalheiros, de abrir a porta, de sacudir. Eu pego o metrô, eu pego o ônibus, trazendo até meu esposo. Quando eu vou entrar no ônibus, os homens passam na frente, os homens, eu nem sei, olha, não dá nem a voz para passar. Gente, não existe mais questão de homem fazer assim, para a mulher entrar, né? Gente, eu estou ouvindo isso hoje, anda de metrô, anda de bisu, eu não vejo um homem cavaleiro.
ela não era rebelde. Deus deu a ela um cargo, naquela época, um cargo de juíza. Ou seja, maior que o seu esposo. Imagine, juíza, profetisa. Ela era uma profeta, ou seja, ela era a boca de Deus ali para o povo. Mas a Bíblia se relatava que ela era a esposa de Lapidote. Ou seja, ela tinha esposo. E nem por isso, pastor, eu ganho mais que meu esposo. Estou dando um exemplo. Né? Muitas mulheres se acham, porque ganha mais que o esposo, porque trabalha, o esposo não trabalha, se acha que é mandar na casa, quer dar ordem para os homens, quer desconstruir os papéis, e aí vai criando, e essa criação vai passando de filho para filho, vai passando de geração em geração. Nós, como igreja, Deus vai cobrar de nós a criação dos nossos filhos, os ensinamentos. Minhas filhas sempre veem em casa. Então assim, eu estou em paz, porque se Deus, Jesus voltar hoje, Deus vai cobrar a Amanda e Marcelo não ensinou os filhos, a gente ensinou os filhos. Minha filha mais velha, a gente ensina. Ela não está ensinando. Se elas querem seguir para outro caminho, aí Jesus não vai me cobrar. Porque nós ensinamos, nós ensina, nós ministra nossas filhas, nós leva o caminho, nós oramos por nossos filhos, dá a direção, mas ali, como elas são de maiores, ela decide os caminhos dela. Mas eu estou sempre aqui, eu disse ela. Estou sempre aqui, minha filha, mesmo que der certo, minha mãe, mamãe está sempre aqui, te esperando. Eu vou citar aqui características de guerra que Deus deu a Débora. Características de guerra que eu e você hoje, que Deus vai derramar sobre nós essa, como é que se diz, essa unção de guerra sobre nossas vidas. Essa unção de guerreira, essa unção de sair de vitimismo. Porque muitas vezes eu sou vítima, eu sou coitadinha, ninguém olha para mim, eu estou passando por luta, a pastora não liga para mim, a irmã não olha para mim, a irmã olha para mim com cara feia, sabe que eu sou feia? Aí fica se fazendo parte de vítima, sabe, pastor? Muitas mulheres, até mulheres velhas, mais velhas, Deus não gosta disso, de vitimismo. E Deus sabe quando eu me faço de vítima dentro de casa. Deus sabe meu coração. Então vamos acabar com esse vitimismo hoje. Porque aqui não tem nenhuma coitadinha, não. Aqui tem guerreiras do Senhor. Amém? A primeira estratégia que Deus deu a Débora, primeira estratégia de guerra, ter vida com Deus. Se eu não tiver vida com Deus, de oração, de busca, de leitura, sabe, de comunhão, separar um momento de orar, de estar adorando a Deus. Se eu não tiver a vida com Deus, minha amada, infelizmente na guerra, você vai se ferir como soldado, ou então vai até morrer espiritualmente. Porque é assim, eu sou um soldado de Cristo, vi as guerras, as metralhações, temos o escudo. O que é o escudo? A palavra do Senhor, o escudo da fé. Né? Se você não tiver a palavra, não tiver vida com Deus, vai vir as retaliações, vai vir setas. Se você não tiver vida com Deus, você cai. E qual é o mal do século hoje que cai o cristão? Cristão não, todo mundo, na verdade. Qual é o mal do século hoje? Depressão. A depressão. Quantos líderes de ministério, pastores, pessoas estão vindo depressivos? Membros normais, pessoas que não têm liderança em depressão. Porque é o mal do século, é a depressão. Depressão, crise de ansiedade, crise de pânico. E cristãos, viu? Cristãos depressivos, mulheres depressivas. Isso é uma estratégia de Satanás para abater o cristão, abater a mulher de Deus. Então, assim, se eu não tiver uma vida com Deus, de busca, de oração, gente. Eu estava lendo um livro, eu vou comprar esse livro, A Liturgia do Ordinário. Que a gente ritualiza as coisas. Um exemplo. Deus é um Deus simples. Deus de amor, de relacionamento. Você pode orar com Deus, orar a Deus, até tomando banho, lavando o cabelo, e orando a Deus assim. Então, às vezes, você quer ritualizar a oração. Você orou falando, não, eu não fui para o meu quarto, não, eu não orei. Eu não orei com hora de relógio. Eu não orei bonito. Não oro bonito com aquela irmã. Não oro eloquente com aquela pastora. Deus não quer saber nada disso. Deus somente quer saber assim, pastora. Separe um momentinho para Deus. Sente na cama, joelhe-se, converse com Ele.
conversando com Deus na mente, ali, falando com Deus. Amigo, você está em oração. Não espere só ir para o quarto para orar, não. Deus está nas coisas simples, pastora. Deus está nas coisas comuns do dia a dia. Vamos repreender essa religiosidade de achar que Deus só está na igreja, de Deus só está na vida da irmã, Deus só está na vida da irmã, Deus só está no quarto se eu vou para o quarto. Se eu não for para o quarto, Deus não vai estar. Deus está quando você ora no lavabo, ouvindo louvor. Deus te ouve, minha mãe, quando você está na fila do metrô. Eu espero no metrô. E lá orando a Deus, Senhor, converte essas pessoas, meu Pai. Me dá paciência. Me dá graça, Senhor, para suportar a multidão, o povão. Senhor, eu estava com uma pastora, eu falei esses dias. Senhor, quando a gente acorda, a gente já tem o hábito de orar, Senhor, abençoa minha casa, minha família, meus filhos, né? De orar pelos nossos, né? Pela nossa igreja, nossos pastores, amém. Tem que orar. Mas assim, Deus me corrigiu esses dias, porque Deus falou assim: nunca mais, minha filha, você orou pedindo assim, Senhor, hoje, use minha vida para ganhar uma vida para Jesus. Nunca mais, deixa eu ver essa oração. Senhor, ao sair daqui, quando eu for comprar um pão, use minha vida para ganhar uma vida para Jesus. Na fila do pão, na fila do açougue, Senhor, usa minha vida para traz uma mulher, bota uma mulher no meu caminho. Quanto tempo não orava assim? Quantas vezes nós não oramos assim, Senhor, quando ela fala, Pai, use minha vida hoje para salvar uma mulher para Jesus, pelo menos uma. Quanto tempo a gente não orava assim? Senhor, eu quero ir para a faculdade, Senhor, usa minha vida naquele lugar. Eu sempre oro, eu vou para a faculdade de noite, mas eu sempre oro. Mas assim, eu parei mais de orar, porque assim, só preocupada com os meus, com as minhas orações, com os meus interesses. Mas Deus me puxou a orelha. Porque Deus fala de várias formas. Quando você abre um vídeo, quando você abre a Bíblia, quando você abre um versículo, quando Deus fala com você. Quando você acorda, que abre o WhatsApp, que vê uma mensagem, um vídeo, Deus fala com você. Deus está falando com você. Às vezes uma irmã te manda uma mensagem ali, do nada você vai, abre a mensagem e como é que essa pessoa sabe? Deus falando com você. Deus falou comigo através de um vídeo dessa pastora. Quanto tempo a minha filha você não faz isso? Não acorda e você não prioriza esse Senhor. Quando eu for sair ali comprar uma carne, usa a minha vida no mercado. Nunca mais eu ouvi assim. Eu oro pelas vidas, né? Para a gente ganhar vidas que Deus vai te multiplicar. Mas assim, específico, nunca mais eu orei. Eu pedi perdão, Senhor. Senhor, me perdoe. Eu quero todo dia agora, quando eu acordar, mais amado, dizer: Senhor, usa a minha vida hoje. Quando eu for estudar, quando eu for trabalhar, quando eu estiver no busão, no metrôzão, usa a minha vida, Pai. Que o Senhor traga uma vida para mim, mostre o meu caminho, para eu pregar a palavra para essa pessoa, dizer pelo menos um versículo, dê um abraço a essa pessoa, usa a minha vida para o meu trabalho, né? Tão difícil, usa a minha vida. Às vezes, não precisa nem você falar, mas ali, a unção está tão grande em nossas vidas, o perfume de Cristo está exalando tanto, que as pessoas veem algo diferente em você. Vê algo diferente, assim, poxa, como é diferente. É porque o que está nela já sabe que você é luz. Já sabe que a gente é luz. Já sabe que a gente é cristão sem abrir a boca. Então a primeira guerra, a primeira estratégia que Deus deu a Débora, ter vida com Deus. Você não vai entrar em uma guerra despreparada. Aliás, você já está numa guerra. Eu estou em uma guerra. Todos estão em uma guerra. Seja financeira, no casamento, com o filho, com o marido, com o vizinho, no trabalho. Eu acho que todos nós temos uma guerra aqui. Né, Lorena? Todos têm uma guerra aqui no trabalho, eu. Então, Senhor, que essa guerra, eu sempre peço a Deus, Pai, que essa guerra me ensine algo. Que eu não reclame mais, Pai, porque Deus odeia quem murmura e reclama. Que eu não reclame mais, que eu entenda, Senhor, que isso é um propósito para a minha vida. E que eu extraia dessa guerra uma lição para eu aprender. E que essa guerra me leve a um propósito. Então, se eu não tiver vida com Deus, de oração, de busca, de santidade, de ir à igreja, de comungar com os irmãos, de me fortalecer, porque crente não anda sozinho. Você já viu crente andar só? Crente que anda só, ou caiu, ou vai cair. Ainda mais de mulher. Não anda sozinha. Deus me deu uma igreja, uma família, para que eu faça parte dessa família e eu não ande mais sozinha. Amém? Você não está mais sozinha.
Deus te colocou em uma congregação, uma igreja, você tem uma família. Às vezes tem mulheres que chegam para mim e dizem assim, pastor, eu não tenho minhas famílias, eu não falo com minha irmã, não falo com minha mãe. Que é triste, né? O nome de Jesus não é de Deus isso. Mas aqui você tem uma família nova. E que com a restauração, Deus vai restaurar seu relacionamento com sua família, com sua mãe, suas irmãs, que isso não agrada a Deus. Então Débora usou essa estratégia de guerra. Deus usou ela, porque Deus viu nela vida com Deus. Vida de comunhão com Deus. A segunda estratégia, ela era esposa. Ela era o quê? Submissa ao seu esposo. Pastor, eu não tenho esposo, eu sou solteira. Sim, você é submissa à sua liderança, à sua igreja. Pastor, eu sou solteira. Amém. Por enquanto. Mas ser submissa à liderança, você faz parte. Isso é uma estratégia para que eu me fortaleça, para quando vier o turbilhão vier, você está forte. Outra estratégia de guerra, ela era juíza. Como assim, pastora? Ela tinha autoridade. Aqui não existe, aqui, todas nós temos a mesma autoridade. Sabia? Diante do reino espiritual, no mundo espiritual, que a gente não vê, mas existe. Eu, Amanda, e você, minha filha que é novinha, 18 aninhos, tem a mesma autoridade que eu tenho no mundo espiritual. A mesma autoridade. Porque Jesus fez uma promessa em Lucas 10, 19, que diz assim: eu vos dou autoridade para pisar na cabeça de escorpiões e serpentes. Amém. Então, assim, todo aquele que confessa Jesus como seu Salvador e vive uma vida de retidão com Deus, tem autoridade no mundo espiritual. Aqui não é porque pastor tem mais autoridade que ninguém aqui não. Todas nós temos a mesma autoridade no mundo espiritual. A mesma autoridade. Só basta, depende de posicionamentos. Às vezes você se posiciona mais que eu. Às vezes eu fico mais quietinha. Por isso eu não vejo as benesses de Deus. Eu não vejo tanto o agir de Deus como a irmã vê, porque ela vê mais o agir de Deus, porque ela busca mais. E quem busca mais, vê mais. Quem busca mais, quem se relaciona mais, tem mais intimidade e vê mais. Quem não busca é a medida, tudo é medida, sabe? Quem busca pouco, vê pouco. Quem busca mais, vê mais. De Deus. Depende do posicionamento de cada um. Mas a autoridade no mundo espiritual, ela tem a mesma autoridade que é no mundo espiritual. O diabo não obedece porque é pastora, porque é apóstola, porque o diabo obedece àquela mulher que tem vida de oração. Aquela mulher que tem vida de retidão com Deus. Aí ele obedece. Você dá o comando, sai, ele sai. Obedece mais a pastora do que eu. Não. Ele obedece àquela mulher que tem vida de oração com Deus. Aquela mulher que tem vida de retidão. Aquela mulher que ele sabe que aquela mulher é mulher de oração. O diabo sabe que quando vem a guerra não vai derrubar ela. Ali sim ele obedece. Não é porque é pastor, não é porque é líder, não é porque é feio, não é porque é bonito, não é porque é dinheiro, não é porque tem diploma. Ele não está preocupado com isso. Satanás. Ele está preocupado com a minha vida com Deus. No mundo espiritual. Então a primeira fase, juíza, ela ajudava a casa do povo, ela tinha autoridade, não é nada. Eu tomei posse de uma palavra que eu vi na Bíblia, eu li uma passagem do sangue de Jesus, Isaías 53. Se você ler aquela passagem devagarzinho, você vai observar. Se você tem uma posse aqui, tem mania de dizer assim, meu esposo sempre me corrige, a minha sinusite, a sinusite é minha? Está repreendido. Eu tenho sinusite, a minha rinite, a minha diabetes, a minha pressão alta, está repreendido em nome de Jesus. Não é nada meu. Essas doenças miseráveis não me pertencem. Então temos que mudar a partir de hoje o nosso vocabulário. Porque a Bíblia diz que Satanás age no poder da palavra. Ele age às vezes no que você fala. Quer dizer que eu acordo, vou no médico, tudo bem, o médico ele não entende. Mas eu acordo assim, minha amada, eu tenho, a minha sinusite não saiu, a minha diabetes, a minha pressão alta, não, minha amada, ela não me pertence não. Não me pertence, pastora. Porque está escrito em Isaías 53, Jesus na cruz do Calvário carregou
aí ele fala todas. Câncer, HIV, AIDS, diabetes, doença toda, até a morte, Jesus venceu. Até a morte, se Jesus quiser me ressuscitar, ele me ressuscita. Então temos que ter essa convicção de dizer a partir de hoje, não, essa doença não me pertence. Não, a diabetes não é minha. Não, o câncer no ovário não é meu. Não, o nódulo no ovário não me pertence. Eu aprendi, quando eu assisti o filme Quarto de Guerra, que o diabo queria destruir o casamento, aquele filme me ensinou muita coisa. Aí daí eu comecei a mudar a linguagem. Porque o diabo dizia que ele destruiu o casamento. Ele dizia uma coisa, Deus dizia outra. Eu ouvia Satanás no meu juízo e Jesus no meu ouvido. E Satanás no meu juízo. Dizia, você não vai voltar de novo. Não, eu vou destruir o seu casamento. Não, você deu brecha. Não, você é culpado. E Deus dizia, não, minha filha. Não, minha filha. E aquela voz acalentando, dizendo, não, você pode sim, você vai vencer, você vai conseguir. Lute, persevere, jejue, ore, que eu vou te dar vitória. Aí no outro dia, Deus me dá uma palavra, no outro dia Satanás vinha com a palavra ruim dele, para destruir a gente. Eu dizia, não. Eu comecei a mudar a minha linguagem, eu dizia, não. O meu casamento, o meu esposo, a minha família, não é mais de Satanás. Não, essa doença não é minha, a pressão alta não é minha. A dor no joelho não é sua, minha mãe. Não, a minha artrose, não, a minha tendinite, não é sua não, está na cruz. Jesus já carregou na cruz, não me pertence mais nada. Não é sua mais não, pastor, viu? Não é sua, não te pertence mais a doença. Temos que declarar todo dia, porque Satanás age conforme nossas palavras e atitudes. Ele age na brecha que a gente dá. Não, meu filho é de Jesus. Ah, meu filho, não, minha filha é de Jesus. Eu disse, minha filha mais velha, você vai casar na igreja. O seu varão está na igreja. Não, está lá, ele está lá te esperando. Não, minha filha está mudando, viu? Porque agora está selecionando, minha mãe. Agora eu estou selecionando, porque selecionando, o que é isso? Que linguagem é essa? Não, minha mãe, porque agora eu quero um homem que me honre, que seja cavalheiro. Eu digo isso. Eu quero um homem, minha mãe, que faça como meu pai faz, seja como a senhora. Eu digo isso mesmo. Eu quero um homem que abre a porta para sair do carro, que vai num restaurante, bate a cadeira. Que lindo isso, eu acho isso lindo. Você sabe? Olha meu esposo. Tem a cara de meninão, né? Mas não é meninão, não. Não é menina, não. Ele tem essa graça. Eu conheci ele com 16 anos de idade. Meu marido. Ele tem 45 anos. De meninão, né? Mas assim, deixa eu falar. Mas assim, e foi uma das coisas que mais eu admirei dele. Porque desde quando eu conheci ele, namorava com ele, ele não era cristão, adolescente. Mas já disse minha filha, toda vez que ele saía, eu não pagava R$1. Eles namoravam, ele nem trabalhava ainda, ele pagava sempre as continhas, nossas continhas, nossas pizzazinhas, nossos, né? Que tinha lugar, ele sempre pagava. E toda vez que eu vou lugar com ele, sempre até hoje, eu vou pro lugar, ainda não é velho, ele vai pro lugar, ele te arrasta a cadeira para eu sentar. Até hoje, no carro, ele vai abrir a porta para mim primeiro, para eu sentar, entra no meu primeiro, assim, vai me encher também. Eu acho isso lindo. Até hoje ele é assim. Eu vou para o lugar comer fora, primeiro ele arrasta a cadeira, ele sim, primeiro ele quer que eu sente. Ele pergunta, não, passa para tomar de fome, passa para. Não, calma, Amanda, eu sou minha. Né? Vai falar? Ele, não, calma, mulher, eu vou dar um lugar para você sentar primeiro. Ele não, até hoje ele faz. Até minha mãe mesmo, toda mulher faz isso, toda mulher faz isso. Toda mulher. Ele arrasta a cadeira para você sentar. Você vai no lugar, ele abre a porta primeiro para você entrar. Ele vai no lugar, até hoje. Eu não pago conta nenhuma, eu nem gostava disso. Eu nem queria. Até hoje. Como mulher que não gosta de pagar tudo. Mas não, isso é princípio. Isso é um princípio que hoje está raro. Igual minha filha, namorou com 2 rapazes, 2 rapazes, a mesma coisa. Queria rachar a conta. Não, minha filha, pode rachar. Minha mãe me assustei, né? Eu dei um chute no bumbum dele. Eu digo, isso. Está difícil, meu camarada, está difícil. Outra característica de Débora, ela era corajosa. Corajosa. Já viu mulher de Deus medrosa? Frouxa? Ainda que eu sinta medo, porque a Bíblia diz que não é pecado sentir medo. Não é pecado você sentir medo.
Durante a pandemia eu ouvi muito isso nas frases, né? Os memes, os Instagrams, assim, o povo de Deus está temendo mais a pandemia do que a Deus. O povo de Deus está temendo mais as doenças, tem mais medo da doença, mas não tem tanto fé em Deus como tem na doença. Ou seja, a gente está dando mais crédito à doença do que a Deus. Ou seja, está tanto com medo da doença que realmente é uma doença altamente contagiosa. Mas assim, tinha gente com tanto pânico, tanto terror, pânico, não cria. Ou seja, hoje, eu dizia assim, eu estava no ministério nessa época, que o povo chegava no pânico, eu ia para a igreja, eu usava para sem máscara, meu marido brigava comigo, mano, sua louca, volte a máscara, não vou botar máscara não, eu tinha que pegar o pé. Mas assim, tinha coisas que tinha que botar realmente, lugar muito apertado, pouca gente, tinha que botar. Mas eu vi o povo com pânico, com medo, sabe, gente, cadê a fé em Deus? Não estou mandando você ser negligente, tem que ser responsável, tem que cuidar da saúde, mas assim, cadê a fé em Deus? A doença é maior do que Deus? Não, a doença não é maior do que Deus. Agora sim, eu tenho que me cuidar, ir para os médicos, ajudar minha família, mas eu não posso ficar no pânico também. Ter medo de tudo. Não vou sair, não vou ficar doente, não. E cadê meu Deus? Cadê as promessas do Senhor? Que me promete cura, me promete Isaías 53. Quando eu estou doente, eu falo, Senhor, tua palavra diz, Pai, eu tinha sinusite, não é mais minha, tinha. Eu dizia, eu era minha sinusite, eu não é mais minha sinusite. Eu dizia, Senhor, tua palavra fala, meu Pai, que pelas suas pisaduras eu fui sarada. Pai, tua palavra diz que toda maldição que estava sobre minha família não está mais. Pai, daqui para frente, eu e meus filhos agora, nenhuma maldição agora vai entrar na minha casa. Só se der deixa. Porque a tua palavra prometeu que a maldição não encontra pouso se não der deixa. Então, daqui para frente, as minhas filhas, os meus netos, bisnetos agora, essa maldição que meus familiares antigos herdaram, daqui para frente não vai herdar mais. Porque é a promessa do Senhor. Hoje eu estou falando para minhas filhas, mas vai nascer meus netos, bisnetos, e aí eles vão conhecer a Jesus por causa das nossas orações. Eu citei Jesus, não é porque lá no mês antepassado tinha cristãos na minha família. Bisavó, tataravós eram cristãos e alcançou a mim, que alcançou minhas filhas, que vai alcançar meus netos. Então, de geração, a Bíblia fala todo mundo. Assim como a maldição alcança geração em geração, a bênção também alcança. Então, Débora não tinha medo. Deus mandou ela ir para a guerra. Mas Deus mostrou a ela que uma mulher ia vencer a guerra. Jael, na palavra do Senhor. Era uma amiga de Débora. Deus falou com ela assim, Deus disse assim, Baraque, que era o general de guerra dela. Débora comandava uma tropa de exército. O homem estava sujeito a ela. Mas ela perdeu a feminilidade? Não. Ela deixou de ser esposa? Não. Deixou de ser esposa submissa? Ficou rebelde, revoltada, querendo ser maior que o homem, porque ela era juíza, ela era profeta. Meu marido agora, você vai me obedecer, meu homem, porque agora eu sou juíza. Ela não fez isso. Ela não agiu assim. Porque Deus deu um cargo maior do que o esposo, ela ser maior que o homem, porque Deus deu ela condição financeira melhor. Porque ela tem uma profissão, o marido não tem profissão, por isso eu vou humilhar meu marido, botar ele para baixo? Não. Se fizer isso, já não está agradando a Deus. Já não está agradando a Deus. Mas Deus conhecia o coração de Débora. Deus sabia que se desse um cargo a ela, pastora, ela não ia se sobreviver. Ela não queria ser maior do que o homem. Ela não ia ser maior do que seu esposo. Deus conhece o coração. Deus só me dá algo quando Ele vê que eu vou suportar. Quando Ele vê que eu vou saber administrar aquela situação. Imagine, ela estava com 9.900 homens, a Bíblia fala aí. Mas o exército inimigo estava com quantos? 10.000 homens. Ela estava com 900 só. É corajosa mulher essa mulher. Ela estava com 900 homens sendo liderada por ela. E o outro exército inimigo estava com 10.000 homens, pastor. Humanamente falando, quem ia vencer os 10.000. E tinha mais. Se fosse ver os olhos humanos, quem vence é quem tem mais homens. Mas quando Débora olhava pelo olho espiritual da coisa, e é assim que eu e você, a partir de hoje, tem que ver o
modo espiritual da coisa, não vê o que o diabo está te mostrando, não dá cartaz a Satanás que ele está te mostrando. Se você ver o que Satanás me mostrava, eu não estava hoje casado para contar história. Se fosse dar crédito ao diabo, que ele me dizia tudo ao contrário, hoje eu não estava nem aqui para contar história. Porque o diabo me diz uma coisa, Deus me diz outra. Que voz você está dando? Qual a voz que você está alimentando? Eu sei que é difícil. Quando o diabo fala uma coisa, ele usou a Bíblia, a palavra, para confrontar Jesus no deserto. Ele usou a própria palavra para confrontar Jesus no deserto. Imagine só. Quando o diabo vem confrontar nós, gente, ele usa a Bíblia. Mas Amanda, a Bíblia diz que Jesus disse que você é assim. Mas Amanda, a Bíblia diz que você fez isso, você é uma pecadora. O diabo sempre quer acusar a gente. Ele sempre quer mostrar que você é uma pecadora. Que você errou, que você pecou, que você cometeu uma desgraça. Então ele vai usar a própria Bíblia para te condenar. Mas eu falo assim, não, mas está escrito, Satanás, que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então o diabo, quando vinha com uma, eu vinha com outra marretada. Ele vinha com uma marreta, eu vinha com duas marretadas na cabeça dele. Não é você que puxou, você pecou, você errou, você foi uma desgraçada, você não sei o que. Eu digo, não, mas a Bíblia diz que onde abundou a graça, onde abundou o pecado, e a Bíblia diz mais, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então ele sempre vai usar a Bíblia. E você vai usar também a palavra. Só que ele usa a Bíblia distorcida. Ele distorce para lhe acusar. Quem é o acusador? Satanás. Quem fala de passado é Satanás. Deus não quer saber do seu passado mais. Acabou. Esqueça o passado. Houve arrependimento, cura, esqueça o passado. Deus agora quer saber o futuro. Mas quem sempre quer relembrar o nosso passado é o diabo. Não, mas a Amanda fez isso. Não, mas Náfila fez isso. Não, mas tu não fez isso. Não. Você falou certo, Satanás. Eu fiz. Eis que agora tudo se faz novo. Eu sou uma nova criatura. Nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então ele vinha com um, eu vinha com dois na cabeça dele. Outra arma de guerra, vamos encerrar. Ela era obediente e fiel. Débora era obediente e fiel ao seu Deus. Isso é uma arma de guerra. É dizer que eu estou numa guerra, minha casa, eu não vou obedecer o que está escrito. Eu não vou ser fiel a Deus. Então eu não vou vencer a batalha. Se eu, pelo menos, não tenho que ser obediente em mim. Ah, se eu não sou obediente 100% em tudo, mas pelo menos eu tento. Eu me esforço. Deus vê meu coração. Pelo menos eu me esforço. Ah, não sou perfeito, eu não obedeço tudo que está aqui. Mas Deus sabe que eu me esforço. Santidade não é santidade. Não é você ser santa melhor que ninguém. Santidade é todo dia você matar um leão. O que é santidade? Todo dia você está lutando contra o pecado. Deus sabe que você está lutando. Está buscando. Está ali, ó. Está buscando Deus. Buscando ajuda espiritual. Buscando ajuda na liderança. Está orando. Está lendo. Isso você está tentando assim. Está buscando a santidade. Perfeição só na glória. Só na glória. Outra coisa, ela era justa e fiel. Porque se Deus me dá uma autoridade, se Deus me manda julgar uma causa, Deus me manda julgar uma situação, eu vou ter que sempre ser justa. O que é certo e o que é errado. Se Deus colocou na minha casa, eu tenho que aplicar justiça também na minha casa, na minha família. Como assim? Se eu estou na minha casa, meus filhos erraram, meu marido errou, falhou, eu tenho que aplicar justiça. A minha justiça de Amanda? Não. Eu tenho que aplicar a palavra. Porque essa é a justiça fiel. Ah, minha família errou, minha mãe, meus primos, minhas irmãs falharam. Eu tenho que aplicar a justiça, a minha justiça de Amanda? Não, porque eu sou falha. Eu tenho que aplicar a palavra do Senhor. A justiça de Deus. Ó, gente, minhas irmãs, eu estou na casa da minha mãe aqui, ó. A Bíblia diz que vocês cometeram um erro. Não é a Amanda que está dizendo, é a palavra. Então isso é aplicar a justiça. Aplicar a justiça de Deus. Então Débora aplicava a justiça, não a justiça dela. A de Deus. Quando você aplica a justiça de Deus, não a sua, e no tempo de Deus, aí sim, Deus vai operar. Porque se eu aplicar a minha justiça toda hora, eu não
dona do mundo, a dona da verdade, no trabalho, no mundo, na rua, na faculdade, eu queria aplicar minha justiça toda hora. Eu não vou fazer amizade com ninguém. Ninguém vai me suportar. Ninguém vai me suportar, porque você vai querer aplicar sua justiça, como diz o mundo. Aí, não leva desaforo para casa. Não tem mundo que diz assim, minha filha, não leva desaforo para casa, não. Não levo, não. Eu já até irmão dizer isso. Não, ela falou de mim lá, vai ouvir. Quantas vezes ela já falou isso? Não, pastora. Ela falou de mim, foi? Peraí, eu vou chamar ela, vou dizer um desaforo a ela. Aí você está pedindo sua justiça. Você está pedindo sua justiça, não é de Deus. Não falou mal de mim, foi? Peraí, eu vou dizer mais a ela vai ouvir. Que justiça é essa que está aplicando? A sua? Não é para aplicar a sua, minha irmã, é para aplicar de Deus. Minha irmã fez isso, minha mãe fez isso, meu irmão fez isso comigo, falou mal de mim, foi? Tá bom. Deixa eu fazer um barraco na cara dele. É isso que é a justiça de Deus que você está aplicando? No trabalho mesmo, a gente já está com isso no trabalho, a pessoa fala mal da gente, né? A gente se cometer injustiça, a gente não fazer nada e o povo não gosta da gente. Eu jogo sorte. Eu vou num lugar que o povo não gosta de mim. Não sei porquê. Eu nem abro minha boca. Na faculdade, no trabalho, não vou comprar daquela irmã, não está querendo daquela. Eu digo, gente, por quê? É assim, eu tenho sorte. É igual na faculdade, é no trabalho, eu fico quietinha. Aí agora, aquela professora disse, vai com sua cara, eu digo, por quê? Eu me falo com ela. Gente, tá bom. Sabe o que eu faço? Chamo um dia. Um tapa na cara do diabo, eu chamo ela, digo, minha irmã, bom dia, minha irmã, tudo bom? Vem cá. Aí eu não falo nada, eu fico na minha. Então assim, o que eu faço? A Bíblia diz que o amor constrange, Elisângela. O amor constrange. O que eu faço com a pessoa que trata ao contrário? Não é falar, você está sendo falsa. Não é falsidade. É você mostrar a ela que você está com o coração limpo. E a sua atitude um dia vai constranger ela. Mas as pessoas dizem assim, aquela ali é falsa. Aquela ali é a mão de cola dos caras. Eu digo, não. O amor de Deus está em mim. Como é que a pessoa não gosta de mim se a pessoa nem me conhece? Ele sabe que é o inimigo. Ele sabe que é o inimigo. Então eu vou atrás ela, abraço ela, dou bom dia. Eu tenho que me achegar a ela. Eu não forço a situação, claro. Eu não forço. Mas eu tenho que me achegar a ela. Porque se complicar a justiça, pastor, eu vou fazer minha cara, irmão. Você deu tempo para mim? Eu te fiz o quê? Eu te falei igual, eu falei, se eu complicar a minha justiça, eu vou fazer isso. Minha irmã, que é isso? Qual mal que eu te fiz? Por que você não gosta de mim? Ali não posso. Ali não posso. Apesar de eu não sou de briga, nunca fui de barraco, nunca sempre fui quietinha, pagada. Mas assim, vai ter hora que você me perde. Porque sempre no lugar, a pessoa assim, não gosta de você. Não fui o cara daquela irmã. Eu digo, não gosta do jeito dela. Olha a linguagem. Isso é muito feio. Por que você não gosta dela? Vá até a ela, conheça ela, se apresente a ela. Eu gosto de ouvir história de pessoas, porque quando eu escuto a história de cada um, eu aprendo com cada um. Eu tenho certeza que se eu estar com vocês, eu vou aprender muito com você. Muito com você. Sentei com a Elisângela umas vezes lá na minha casa, ela saiu. Como eu aprendi com ela? Não dá nada, né? Um mulher de Deus, um vaso desse cheio. A gente senta, escuta as histórias do marido, de outras irmãs que eu conheci lá na igreja. Quando a gente senta, a gente pode tomar um sorvete, uma pizza. Como as experiências dela, como eu aprendo com as experiências dela. O que ela viveu, as experiências dela, como eu aprendo. Se você está com cada um aqui, eu tenho certeza que eu vou aprender muita coisa. Coisas que às vezes você acerta ou é. Que você é e eu acerto. Conheci o pastor Nava tem 1 mês e meio, 2 meses vai fazer. Quantas coisas o pastor já me falou da vida dela, eu disse, poxa, é mesmo? Devia ter feito assim também. Deveria agir assim como ela agia. Ou deveria agir como ela agiu, falar isso. Então, assim, a gente aprende uma com a outra. Ainda que eu não fale nada. Mas vai conversar com ela. Qualquer mulher que eu sentar, eu vou aprender. Com sua luta, eu vou aprender com sua luta. Às vezes que você consegue, eu não consigo. Por isso que eu acredito que tem que se andar assim, uma com a outra. Ouvir experiência. Eu adoro ouvir história de vida. Adoro sentar e ouvir história, ouvir, contar minha história também. Porque eu sei que a minha história vai trazer também aprendizado para cada um de vocês. Vai trazer cura também. Como trouxe para a minha vida, cura. Tudo é enriquecedor. A sua vida para mim vai ser enriquecedora. Vamos marcar um dia para sentar e conversar? Vamos?
Elisângela, vai para a Elisa, eu me acabo de rir. É rir para todo lado, pastor Narciso, então, me acabo de rir. Quando eu aprendo com aquelas pessoas, eu aprendo demais. Entendeu? Amém, amados? Vamos agora orar.